Olá pessoal, amigos da Gigi Automotivo, tudo bem com vocês? Fazer um videozinho aqui mostrando para vocês uma situação que acontecendo com a gente aqui com uma certa frequência e às vezes alguns clientes ficam até chateados com a gente. Esse carro aqui é uma Captiva, tá? V6, que o cliente chegou pra gente aqui: meu carro tá falhando. Depois de alguns testes a gente identificamos um problema no bico injetor. Trocamos aqui um bico injetor e se vocês observarem esse bico injetor aqui, ó, esse foco ele é original, tá? Ele é Bosch original do carro. Esses outros três aqui, ó, são ainda os três originais que estavam no carro originalmente, tá bom? Passando alguns dias, na verdade a gente tinha condenado quando ele veio aqui, se não me engano, 4 bicos que estão com a vazão diferente, a estanqueidade dele às vezes dá uma gotejadinha. Aí ele vem com aquela história: eu vou vender o carro, eu não quero trocar e esse bico é caro. Vamos trocar só o pior. Trocamos só o pior, o carro funcionou legal, liberei o carro, ele foi embora. Passou 10 dias, ele voltou: o carro tá falhando de novo. Traz o carro pra gente ver. Trouxe o carro pra mim ver, e aí tinham 2 bicos que também não estavam injetando mais. Troquei esses, passei para ele o preço de mais 2 bicos injetores novos e falei para ele: você vai pagar apenas os bicos injetores, não vai pagar mão de obra, sabendo que para poder a gente desmontar esse carro tem que arrancar esse coletor fora aqui, ó, dá maior trabalho da gente chegar no bico injetor. Mas esse bico injetor tá muito caro e um vizinho aqui trabalhar numa loja falou que consegue o bico mais barato para mim. Gente, ninguém faz milagre, não existe isso. No mesmo lugar onde eu compro o original, também tem essas marcas opcionais. Só que a gente que trabalha no dia a dia, a gente já sabe aquilo que presta, aquilo que não presta, aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Eu nem ofereço isso para o cliente porque eu sei que isso aí vai dar problema. E o cliente, na maioria das vezes, ele acha que a gente é que é culpado quando a gente coloca uma peça no carro dele e a peça apresenta problema, como se a gente fosse fabricante. Então a gente tem um maior cuidado de procurar as melhores marcas de qualidade para colocar, para trabalhar, e mesmo assim a gente muitas vezes ainda tem problema. Mas eu abri a sessão para esse cliente, falei para ele: tudo bem, traga os bicos injetores, eu não vou te cobrar mão de obra, mas traga os bicos injetores. O cara rodou com o carro nem uma semana. O carro tá falhando de novo. Tá falhando de novo? Traz o carro para mim ver. Aí observem que os 2 bicos mais novos que tem aqui, que inclusive é da cor marrom, dá uma olhada no bico injetor lá, ó. Vou mudar ele de posição aqui, ó. Vou colocar numa outra posição aqui da coisa lá. Olha lá como ele tá vazando lá. Já molhou lá, olha lá. Olha lá. O bico não tem estanqueidade nenhuma, cara. E agora, de quem é a responsabilidade de desmontar tudo isso aqui de novo e trocar esse bico dele, que eu já tinha falado para ele que isso aqui não presta? Aí quando a gente vai falar, porque a gente é ruim, a gente não quer deixar o cliente trazer a peça, é por situações igual essa. Se eu colocar um bico original e 10 vezes ele der problema, 10 vezes eu desmonto, sem custo nenhum para ele. E a loja vai arcar com a responsabilidade aí da peça que ela está me vendendo. Nesse caso aqui, você acha que o cara que vendeu o bico para ele vai querer pagar minha mão de obra de ter que desmontar isso aqui tudo de novo, porque a peça dele veio com defeito? Aí ele vai falar para mim assim: lá na loja onde eu trabalho, o cara me conhece, onde a gente compra a peça, ele fala assim: Kleber, eu tenho o bico da marca X e tenho o bico da marca Y. O da marca Y eu nem vou te falar o preço, que eu sei que você não vai querer pouco, você não gosta de colocar a peça ruim. Mas ele, que é um cliente dono do veículo, se eu falar para ele: ele tem o bico marca Bosch, marca Magnete Marelli, marca Delphi, ele vai saber qual que é o original do carro dele? Ele vai saber qual que é bom e qual que não é bom? Ele vai saber. Eu estou falando só algumas marcas de referência, tá, pessoal? Não estou falando mal de marca nenhuma, não. Eu nem vou falar a marca deste bico aqui, porque eu não estou aqui para falar do problema de ninguém aí, de quem vende suas peças. Só que eu aprendi uma coisa: se você chegar na loja para comprar uma peça e o cara só tiver a peça lá de uma qualidade inferior, ou se ele não quiser perder a venda, ele vai te oferecer o mais barato e não quer nem saber se presta ou não presta. Eu já vi vendedores, eu já ouvi e vi vendedores falar assim, de venderem peças erradas, porque no momento ele não tinha a peça certa no estoque. E sabe o que ele fez? Ele vendeu a peça errada para garantir a venda do cliente,
e encomendou a peça certa. Aí o cara foi na oficina, quando chegou lá que identificou que a peça não era certa, voltou. Quando voltou lá, ele falou assim, puxa, é o outro modelo. Aí foi lá e pegou o outro modelo e vendeu pro camarada, para poder confirmar a venda da peça, para não deixar o cliente ir embora sem vender a peça. Então, pessoal, é por essas razões e por outras razões que eu aqui evito do cliente trazer a peça. Eu não gosto que o cliente traz a peça. Não por nada, por conta da qualidade da peça, que o cliente muitas vezes não sabe. Olha lá, secou, eu vou encostar de novo, olha lá, encostei, não dá estanqueidade de jeito nenhum, entende? Uma outra situação que aconteceu essa semana, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para relatar essa situação. Um outro cliente até de um Golzinho, que chegou para mim e falou assim, Kleber, eu quero trocar o sensor de velocidade do meu carro. E eu falei para ele, você quer trocar o sensor de velocidade do seu carro ou você quer testar para saber por que não está marcando a velocidade do seu carro? Não, eu quero trocar. O carro foi passado na oficina, foi feita uma revisão e lá eles não trocaram o sensor porque não tinha. E eu falei, tudo bem então. Então eu vou tirar um sensor e vou colocar outro. Beleza, beleza. Se funcionar, legal. Se não funcionar, eu não tenho nada com isso. Não foi eu que fiz diagnóstico no seu carro. Beleza, beleza. Fui lá e eu, sabendo que isso poderia acontecer, ainda fiz questão de comprar um sensor original Volkswagen. Comprei original Volkswagen, coloquei no carro, liberei o carro, já sabendo que o problema poderia não ser aquele. No mesmo dia à tarde o cliente me procurou. O carro continua com o mesmo problema. Falei assim, eu coloquei um sensor original no seu carro. Falei assim, se o defeito está igualzinho, o defeito não estava no sensor. Mas você poderia ter testado, você poderia ter visto, mas eu te avisei. Você queria que eu testasse ou você queria que eu trocasse somente a peça? Você falou para mim que queria que eu trocasse somente a peça. Eu fiz aquilo que você me pediu. E aí quando eu falo que eu não faço um serviço como esse, que eu não faço somente a troca da peça ou coisa parecida, são por razões assim. Entendeu? Porque o outro mecânico que mexeu, provavelmente ele nem testou. Ele falou, provavelmente isso aí é o sensor de velocidade. Justamente para poder mandar o cliente embora e aí o cliente também, não querendo pagar o meu diagnóstico, preferiu correr o risco de trocar a peça sem um diagnóstico conclusivo do problema. E eu já sabia que eu tentei de todas as maneiras falar para ele que eu precisava fazer o diagnóstico, mas ele não quis. Troquei a peça e aí depois ainda eu sou culpado. Eu não tenho que ouvir do cliente que, mas você poderia ter avisado, você poderia ter testado. Eu falei, eu avisei, você que não deixou, você que não quis. Então é por essas situações, meus amigos, que muitas vezes eu aqui já falo para o cliente, eu não deixo o cliente trazer peça. Porque isso aqui é a terceira vez que eu estou desmontando. Olha o coletor desse carro aqui. Para arrancar aqui, os bicos tem que desmontar o coletor, tem que desmontar metade do carro. Vou tirar aqui o papelão para vocês verem lá, ainda continua vazando. Vou tirar aqui para vocês verem, dá uma olhada, tem que desmontar tudo para você chegar no bico injetor. Entendeu? E aí o cara, poxa, isso aqui é uma Captiva V6, galera. Desculpa a minha franqueza e minha realidade. Se eu não tenho condição de bancar a manutenção de um carro como esse, compra um carro de mais inferiorzinho, compra um carro de manutenção mais barata, entendeu? Porque não existe milagre, não existe a gente fazer milagre, entendeu? Eu já passei por tantas situações da gente tentar fazer para ajudar o cliente depois da nossa situação. Hoje não é questão de querer ajudar o cliente, deixar de ajudar o cliente. Aí sabe o que ele falou para mim hoje, esse cliente aqui? Eu vou ver o que eu vou fazer porque eu vou vender o carro. Então eu não quero colocar uma peça original, olha lá, continua vazando. Eu não quero colocar uma peça original porque eu vou vender o carro. Olha lá, esse outro aqui também que ele trouxe, olha lá. Só de encostar aqui, tá vazando também, no papelão. Olha lá. Vaza também, fica úmido também. Aí ele fala pra mim assim, eu vou vender o carro. Você vai vender o carro desse jeito, colocando peça paralela, porque você não dá a oportunidade para a pessoa que vai comprar o carro e usar o carro para si, de colocar uma peça de qualidade. Essa peça deu defeito porque você usou, porque você gastou, então é mais justo. Um outro exemplo que eu costumo dizer, sabe o que é isso aqui? O cara fura um pneu porque o pneu tá careca, aí ele quer trocar só o pneu que tá careca, os outros 3 não. Aí o outro fura, aí ele vai lá no borracheiro reclamar, mas agora furou o outro. E ele quer que o borracheiro fique trocando de graça.
Então não existe isso, galera, isso não existe, esse tipo de situação não existe, e é por isso que a gente faz, para poder se prevenir. A gente tem que parar outros serviços, tem que parar outras situações para poder resolver uma situação como essa. Então fica aqui o meu desabafo em relação a isso, mostrando um vídeo para vocês aí, para vocês entenderem por que a GG Automotivo, porque a gente faz o possível para não pegar a peça de cliente. A gente tem aqui como política da gente não aceitar que o cliente traga peça, porque quando o cliente traz, ele não tem o conhecimento. Então o vendedor vai vender aquilo que ele tem de disponibilidade na loja, e o vendedor jamais vai falar para ele: não compra não, que isso aqui não presta. Só que aí depois, sabe o que ele fala ainda? Levei em tal lugar, trocou o bico para mim e não resolveu meu problema. Claro, um bico desse paralelo, com um monte de problemas, sem funcionar direito, entende? Então é bem por aí. Fica aí o desabafo aí com relação a cliente querer trazer peça ou não querer trazer peça, em função da qualidade. Se comprasse coisa de qualidade, aquilo que a gente anota, um desse aqui custa R$300, esse aqui ele pagou 50. Você acha que existe milagre? Você acha que esse daqui que custa R$300, esse aqui custa 50, só porque esse daqui é original e esse aqui não é? Claro que esse daqui, a qualidade dos materiais empregados na construção, na fabricação, são infinitamente inferiores do que o original. Não vai suportar o funcionamento e o trabalho. Então é isso aí, galera. Curta nosso canal, siga nós nas redes sociais, Facebook, Instagram. Deixe seu like, se inscreva aí. A gente sempre que possível está gravando vídeos aí para poder mostrar para vocês aí os trabalhos que a gente realiza aqui e diagnóstico como esse daqui, tá bom? Um abraço.